Boa noite, pessoal. Meu nome é Gessiane. Hoje eu vou contar com a ajuda da Camila para essa apresentação. Nós somos alunos do terceiro período de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Lavras e nós vamos falar um pouquinho da soja no mercado brasileiro. Bom, o artigo que a gente escolheu é um artigo científico, cujo título é Desempenho Brasileiro no Mercado da Soja e sua utilização na alimentação de bovinos. É bem recente, é de 2018, e o objetivo do trabalho foi justamente expor o papel fundamental da soja, evidenciando a sua importância tanto em grão in natura como em farelo na alimentação de bovinos, sendo uma das principais fontes proteicas de origem vegetal existentes, e mostrando os outros tipos de uso do subproduto da soja, como, por exemplo, a sua casca e os resíduos de sua lavoura. Bom, a soja ela está entre as atividades econômicas com o crescimento mais expressivo, e os fatores estão relacionados à criação de um mercado favorável, ao desenvolvimento e estruturação de sólido mercado internacional, à consolidação dessa oleaginosa como uma fonte de proteína vegetal, a geração e oferta de tecnologias, as políticas de incentivo agrícolas que viabilizaram a expansão desse cultivo no mundo todo e a colheita que se tornou totalmente mecanizada e automatizada. A soja ela surgiu no continente asiático, especificamente no território da China, e limitou-se durante os séculos apenas aos povos chineses. Os primeiros registros ocorreram há 5.000 anos atrás, demonstrando que essa oleaginosa pode ser um dos cultivos mais antigos que o homem descobriu ser cultivável. E posteriormente, nos séculos XV e XVI, com a chegada das embarcações europeias, ela foi difundida pelo Ocidente, porém teve reconhecimento só em 1880. No Brasil, ela chegou em 1882, no estado da Bahia, inserida pelo professor Gustavo Dutra, e apenas em 1949, no estado do Rio Grande do Sul, através das pesquisas realizadas, ela passou a se tornar mais consistente e a gerar lucros. Nas décadas de 70 e 80, houve o desenvolvimento de novas tecnologias de produção que proporcionou à soja tornar-se mais adequada às condições climáticas do Brasil. E isso resultou na ascensão desse cultivo nas regiões centrais do país. Essa oleaginosa ela é cultivada nacionalmente, em consequência da alta resistência e suas poucas exigências, o que proporcionou para o Brasil uma produtividade superior a um dos seus maiores concorrentes mundiais, que é os Estados Unidos. Isso só foi possível graças à adaptação da soja ao clima regional. Pensando no mercado atual, houve um aumento de 57% do seu consumo no mundo todo entre 2003 e 2013, perdendo apenas para o milho, o trigo e o arroz. Cerca de 80% da soja esmagada no mundo é destinada para a indústria de rações para o agronegócio de carnes. E os fatores estão relacionados às características da soja, pelo alto teor de proteína, pelo alto teor de óleo, que é 20%, pela padronização de produção, por ser uma commodity, e a fácil inserção e absorção de tecnologias. Essa tabela demonstra os principais importadores da soja brasileira durante o primeiro quadrimestre de 2018, e aqui se destaca a China. Bom, a China ela se torna tão promissora devido à sua interdependência com o Brasil, porque se caso ela deixasse de exportar, a soja causaria grandes problemas para o Brasil e também causaria grandes problemas para poder suprir as necessidades do país, que é a China. A dependência da China ela é explicada pelo fato do país possuir uma população maior que 1 bilhão de habitantes e isso causa uma alta demanda da soja para a nutrição animal, que tem como objetivo abastecer o mercado nacional de carne, e também o volume populacional, vai possuir uma produção em grande escala. Os procedimentos metodológicos utilizados foram artigos científicos, livros, jornais e pesquisas que proporcionaram confiabilidade e veracidade dos fatos informados. Bom, a soja tornou-se bastante benéfica, em relação aos bovinos leiteiros, com alta eficiência na produção de leite e início de lactação, e também para os produtores, para os fazendeiros que trabalham com bovinos de corte.
Existem alguns pontos favoráveis para o uso do grão de soja na alimentação, como, por exemplo, não é necessário tratamento térmico, pois em relação à produção de leite, o grão de soja moído apresenta muito mais benefícios que o grão de soja aquecido. Além disso, pode-se observar o aumento do ganho de peso em animais novilhos. O grão de soja possui em sua composição 38% de proteína bruta, 82% de nutrientes digestíveis totais, que reflete quanto do alimento vai ser digerido pelo animal, e 20% de óleo. Com a finalidade de melhorar o aproveitamento do grão de soja, é necessário que haja um período de adaptação do bovino. Para que não haja uma rejeição, deve-se oferecer 2,5 kg do alimento para o animal por dia. Além disso, não deve ser estocado por mais de 7 dias após a moagem. O farelo de soja é um subproduto obtido por meio da extração do óleo dos grãos. Ele representa uma excelente fonte de proteína, boa palatabilidade, bom balanço de aminoácidos e uma alta disponibilidade. A casca do grão de soja é utilizada como uma fonte de fibra em rações altamente energéticas para vacas em lactação. A casca do grão de soja não deve exceder 28% da dieta, pois níveis mais altos podem reduzir a digestibilidade da ração. Todas essas qualidades nutricionais são contabilizadas com seu baixo custo, tornando-a tão interessante tanto para bovinos com sistema de confinamento quanto para bovinos em sistema de pastejo. Os resíduos da lavoura de soja. A procura de produtos de alto valor nutritivo e economicamente viáveis para animais que não concorram diretamente com a alimentação humana é bem alta, e os resíduos da lavoura de soja se tornaram uma boa opção. Na colheita, esses resíduos representam 2% do peso total do produto colhido, e este é composto por torrões, parte da casca dos grãos, grãos quebrados, imaturos e grãos que foram cometidos por insetos ou doenças. O resíduo da soja possui um teor proteico de 20% em base de matéria seca, e na alimentação de bovinos é uma alternativa muito boa para suplementação, possuindo a capacidade de melhorar a porcentagem de alimento que não é excretado nas fezes e está disponível para absorção. Contudo, podemos concluir que o mercado da soja possui muito potencial de crescimento, tornando-se muito promissor para o Brasil, como um dos maiores produtores mundiais da commodity, e assim despontando o agronegócio brasileiro para o mundo. Considerando a soja e seus subprodutos na alimentação de bovinos, podemos observar que, devido às suas características organolépticas, ela se destaca como uma fonte de proteína de origem vegetal e se torna uma grande aliada na pecuária de ciclo curto.